Quem nunca usou uma haste flexível com algodão ou o famoso cotonete para fazer a limpeza do seu ouvido? Mas você sabia que isso pode acarretar a graves problemas na sua saúde auditiva? Esse é o nosso tema do Saúde em Dia de hoje. E o nosso convidado do Saúde em Dia de hoje é o otorrinolaringologista, Dr. Maurício Pacheco Reis, que vai trazer aí esclarecimentos sobre esse assunto que é mais comum do que nós imaginamos, né, doutor? Primeiramente, muito obrigado por nos receber. Isso aí, satisfação estar aqui, Kelly, poder compartilhar um pouco do conhecimento para as pessoas, né, para elas conhecerem mais sobre o seu ouvido, né, e cuidar da saúde auditiva de maneira correta. Doutor, eu acho que esse assunto parece ser tão irrisório, mas é de uma importância muito grande, porque eu acredito que a maioria da população cuida da saúde auditiva preventivamente da maneira errada, né? Certo. Tem alguns costumes, né, que a gente vem usando de gerações para gerações, mas não é de forma correta, tá? Então, o principal do tema aqui é a gente falar sobre a cera de ouvido, né? Sim. Então, o nosso ouvido, ele já é formado, preparado para fazer a limpeza sozinha da cera. Então, a gente produz a cera suficiente, né, para proteger nosso ouvido, para proteger de bactérias, não entrada de inseto. Ela é um pouco oleosa para não entrar água, né? Então, a cera protege nosso ouvido. Então, a gente não precisa se preocupar em limpar, tá? Então, nosso ouvido, a cera vai sendo produzida e ela vai sendo jogada para fora sozinha. Tá? Algumas pessoas têm o costume de usar, né, as hastes flexíveis, né, com algodão, que seria o famoso cotonete, né, que acaba que você empurra mais a cera lá para dentro, né? Então começa a haver formação de uma rolha de cera, né, e isso vai fazer com que a pessoa uma hora tape o ouvido, não consegue ouvir mais, ou pode até mesmo se machucar, pode infeccionar o ouvido e pode trazer algum transtorno para a pessoa. Diferente do que o pessoal, então, pensa, e eu falo por mim também, né? A cera, ela faz parte do nosso corpo, então. Exatamente, a cera, ela serve para proteger nosso corpo. Doutor, essa questão da limpeza, ela deveria ser feita, então, só na parte externa? Já que a cera, ela é colocada para fora automaticamente, existe a limpeza, tem que ser feita? Isso, vamos supor, como que se recomenda fazer a limpeza em casa? Só foi no banho, molhou ali um pouquinho, né, sente a sensação de água no ouvido, você pode usar o cotonete só na parte onde que entra teu dedinho, só na parte de fora aqui, não pode colocar lá dentro do conduto, indo até o final do ouvido, porque lá que é muito sensível aquela região e pode ocasionar algum problema, né? E o cotonete lá para dentro, ele acaba empurrando a cera lá para o fundo, né? Limpa o que está do lado, mas o que está no fundo ele vai cada vez mais empurrando, acumulando lá no fundo. Na singularidade do ser humano também é importante falar que cada um produz uma certa quantidade. Isso, não é a mesma coisa para todo mundo. Exatamente, aí que entra alguns problemas, tá? Algumas pessoas têm uma alteração no conduto, algum degrauzinho, alguma alteração anatômica que a gente chama, que aí fica difícil do corpo fazer a limpeza e aí acumula com mais facilidade a cera, ou a pessoa também produz muita cera em excesso, tá? Isso forma mais facilmente a cera, ou ela tem dificuldade por algum outro motivo também para colocar essa cera para fora. Aí nessas pessoas a gente faz a lavagem de ouvido, né? Deve ser primeiro examinado com otoscópio, né? Que é esse aparelhinho aqui, né? Então a gente certifica, vê a cera, vê qual que é o melhor método para fazer a limpeza, né? Então tem a lavagem que eu já acabei de falar, né? Depois que a gente viu que tem cera, tem também essa curetinha aqui, que é um outro método, né? Que você vai lá e consegue trazer a cera lá do fundo do ouvido para fora, tá? Mas tudo com muita cautela, tudo material delicado, né? Aqui a gente tem uma pinça também chamada de jacaré, que ela seria para pegar a cera, né? E trazer a cera para fora. E também a gente tem um aspirador, que nem o aspirador de dentista. Esse aqui ele faz uma sucção, né, da cera
e vem trazendo para dentro, principalmente quando é uma cera mais molhada, um pouco diferente. Como se ela tivesse acumulado há pouco tempo, no caso? Exatamente. Doutor, quais são os sintomas que a pessoa começa a relatar aqui no consultório quando vem ao médico, procurar o médico? Qual é o sintoma que ela tem que ficar alerta, principalmente em casa, de que pode ter algo errado? Então, o principal, a maioria das vezes, é que a pessoa, de repente, para de ouvir e sente o ouvido tampado. Como se entrasse água? Sabe Isso, como você tem essa sensação. Ou às vezes ela até entra na piscina e tampa o ouvido, porque daí essa cera que estava dentro do ouvido, entrou um pouquinho de água, ela estufa um pouquinho e tranca o ouvido, né? Ela vem no consultório, a gente analisa, vê que é a cera e faz a limpeza, né? Outros motivos, às vezes vai crescendo aquela cera devagarzinho, a pessoa vai perdendo a audição devagarzinho, só que aí os familiares já percebem que para conversar com ela tem que repetir várias vezes para ela entender, o volume que ela da televisão ela usa está muito alto, né? Ou a própria criança também tem essa dificuldade. Na escola, tom de voz, né? A pessoa começa a falar um pouco mais alto. Exatamente, na escola a professora percebe que a criança às vezes fica um pouco desatenta, né? Porque não está ouvindo direito, não obedece às ordens, né? Essa pode ser um indício, né? O senhor falando de criança, acho que é importante pegar esse gancho. Tem idade para começar esse cuidado ou desenvolver algum problema por conta da cera? Não tem idade, tá? Isso depende muito do organismo de cada pessoa, né? Então, tanto que tem aquele teste de orelhinha que já faz em bebês logo que nasce, né? Se a pessoa não passa no teste da orelhinha, geralmente a principal hipótese é ver se tem alguma obstrução por uma cerinha que já vem com o nascimento, né? Então tem que remover essa cerinha, repetir o teste, às vezes a criança já passa no teste, então desde bebê já pode ter. Doutor, voltando para a questão dos sintomas, ao sentir o sintoma, como qualquer outra doença ou problema de saúde, o médico tem que ser procurado de imediato, né? Quanto antes, até a gente saber o problema, quanto antes você vai procurar o diagnóstico, né, antes mais recursos tem, né? Então tem doenças que perde a audição subitamente que você já tem que entrar com medicação logo no início, às vezes não é uma cera de ouvido, então por isso que é importante você já procurar. Agora tem pessoas que já têm esse hábito de uma vez por ano fazer a limpeza no médico porque sabe que produz muito cera, né? Essas aí já se conhece mais o organismo, às vezes elas conseguem prorrogar um pouquinho, né? Questão de semanas e tal, porque está em algum local que não tem o acesso, né? Mas é importante que sempre que tiver algum sinal, sintoma diferente no ouvido, já procure o médico. Prevenção, né? Isso. Doutor, e para o pessoal que ainda trabalha e vive na questão da resistência, quais são os males que podem ser causados pela falta da higiene adequada no nosso ouvido? Então, assim, você usar o cotonete, né, ácido flexível de algodão, você pode estar machucando o teu ouvido, né? Existe muito crianças que traumatizam o ouvido com cotonete, porque às vezes estão usando, fica coçando com o cotonete aqui no ouvido, esquece, vai deitar no sofá e perfura o tímpano. Sério? Tá? Então existem essas coisas que acontecem no consultório rotineiramente, tá? Então evite, por isso que é bem contraindicado o uso de cotonete, né? Principalmente para criança, né? Ficou alerta aos pais. Exatamente. Né? Às vezes então a pessoa pode ter infecção também, né? Tem gente que coça o ouvido com grampo, coça com um palito de dente, com um pedacinho de pau, de graveto, né? Que usa. Tudo isso você está levando fonte de contaminação para uma infecção, né? Então evitem de manipular o ouvido. Então essa é uma prevenção boa que você já vai estar fazendo, preservando tua audição. E eu acho que o mais grave de tudo é correr risco de perder esse sentido que é tão precioso quanto os outros, né, doutor? Isso, a audição, então, é um sentido que está muito ligado com a inteligência do ser humano, né? Uma pessoa que não ouve bem, não desenvolve bem a inteligência, né, desde pequeno. E no idoso também tem muito a ver com as funções cognitivas, né? Que nem a perda da memória, tem uma associação muito forte. Quem ouve menos tem uma perda de memória maior, né? Então sempre tem que estar ouvindo bem, né? Para isso também a gente tem que pensar, né, em sempre estar fazendo os check-ups aí da audição, né? Quem sente algum desses sintomas,
para estar fazendo audiometria, que faz com a fonoaudióloga daí, né? E para averiguar se tem necessidade de usar um aparelho, né? Se precisa usar algum recurso que melhore a qualidade de vida da pessoa. Esses dias nós falamos com um oftalmologista e ele fala que todos nós teremos problema de visão em algum momento da vida. Com a audição também é assim ou não? Como tudo, né? No nosso organismo vai ficando mais fraco, né? Os ossos vão ficando mais fracos, a visão vai ficando mais fraca, a audição também vai ficando mais fraca. Porém, não é nem... Tem pessoas que é mais avançado, né? Tem pessoas que às vezes vai viver com 90, 100 anos e não vai precisar usar o aparelho, né? Vai ter um pouquinho de perda, mas ainda não necessita de usar algum recurso. Agora tem pessoas que já vão precisar estar usando esse recurso aí, que é o aparelho. Às vezes tem outros métodos também para manter uma boa audição. Mas que vai ficando fraquinho, vai mesmo. Vai diminuindo, né? Vai. Doutor, e funciona como um todo também, né? Principalmente na região da cabeça, a audição está muito ligada aos outros sentidos também, né? Exatamente. Quem regula a pressão, só para você entender, do nosso ouvido é o nosso nariz. Né? Olha só. Então, a tuba auditiva que faz a comunicação é um caninho que se liga do ouvido com o nariz. Se uma pessoa está com uma rinite, está com algum sintoma gripal, ela vai viajar de avião, o nariz estando congesto, né, entupido, que o pessoal chama, né, ela pode ter uma dor de ouvido, né, porque a pressão do ouvido não está sendo equilibrada com a do meio que ela está. Então, geralmente ocasiona isso aí. Então, o ouvido tem essa ligação também com outros órgãos do sentido, né? Além do tato, né, que o ouvido tem o labirinto, né, que faz a parte do equilíbrio também, né? Então, as pessoas aí que sofrem de tontura, das hipóteses é que seja problema no labirinto, né, que fica localizado na orelha interna. Tem alguma ligação com a labirintite também? Tem. A audição? Tem totalmente. Exatamente o que nós estávamos falando, né? Que é o labirinto, né? Então o pessoal chama de labirintite, né? Mas é por causa desse detalhe mesmo, né? Que é uma vertigem, né? Que a gente chama, uma tontura que é proveniente do ouvido, né? Ou uma pedrinha que está no ouvido, ou algum outro problema no labirinto. Doutor, assim como qualquer outro órgão ou sentido, existe algum tipo de prevenção para manter aí, além da visita periódica, um bom profissional e de não fazer essa introdução, né, na área que nós falamos aqui hoje, de objetos na área do ouvido? Uhum. Existe algo mais que a pessoa que está nos assistindo possa fazer para cuidar ainda mais da saúde auditiva dela? Uhum. Tem que evitar sons altos, né, que provoquem um trauma no ouvido, né? Então explosões também ocasionam, né? Às vezes a pessoa escutou um som alto, no outro dia ficou com um zumbido. Esse chiado já pode ser sinal que ela já machucou um pouquinho o ouvido, vai perder um pouquinho da audição. Então sempre cuidar, né? Tem a questão dos fones de ouvido, que cada vez mais estão usando os fones de ouvido. Tão comum, né? Hoje em dia, muito comum. Então ele tem um limite para você usar diariamente, né? Que seria você estar usando no máximo 1 hora por dia e no máximo 40% do volume do que o aparelho dá. Então tem esses limites. Mais que isso, você já está correndo o risco de estar ocasionando um prejuízo na tua audição. E se você precisa aumentar muito o volume, procure um otorrino, porque você provavelmente tem problema de audição, né, exatamente, doutor? Pode estar com um probleminha, né, na audição, como uma cera mesmo, né? Doutor, gostaria de agradecer ao senhor por nos receber hoje, falar de um assunto aí importante, né, esclarecendo para a população esse alerta da saúde auditiva, da prevenção. E o otorrinolaringologista, por mais que pareça um nome complicado aí, ele também abrange vários outros setores, né? Isso, eu gostaria de agradecer o convite, primeiramente, né? E também é bom para passar para as pessoas, né, que vão assistir o vídeo, né, que o otorrino, ele tem várias áreas que ele cuida também, né? Então uma delas é a audição do ouvido, que foi falado aqui, o nariz também, as rinites, né? Na garganta, as amidalites, né, a voz,
tá? E também hoje em dia muito falado, né, o olfato, né, que está junto com o nariz, né, que tem no Covid muitas pessoas que ainda não sabem que existe tratamento para perda do olfato após o Covid, né? Então tem recurso, tem que ir atrás, né? A gente tem que tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Que já é um tema para a nossa próxima entrevista, né, doutor? Isso aí, vamos lá. Espero o convite. Mais uma vez, muito obrigada. Em breve voltaremos a falar desse assunto que também é muito comentado hoje em dia, né? Exatamente. Muito obrigado, viu? E o Saúde em Dia de hoje, trazendo aí informação sobre um sentido tão importante para nós, seres humanos. E nós voltamos na próxima semana trazendo sempre informação de qualidade. Afinal de contas, se existe um santo remédio para qualquer doença, é a informação.